novamente o nome e a presença de vocês para eu conseguir tentar entender como que essa planilha funciona e por que ela está resetando quando eu inicio ou quando eu finalizo uma gravação. Se vocês fazem isso, eu vou compartilhar a guia para vocês acompanharem a correção dos exercícios, certo? Então tá, como eu havia mencionado, cultura, conhecimento e poder, nós vimos... Ô, Lucas, deve ser quando dá um monte de mensagem, ela deve resetar. Então, eu estava tentando entender. Teu som ficou baixo, não dá pra te ouvir quando você colocou o fone. Não dá? Agora deu, mas aí que você foi falando foi diminuindo. Acho Eu que acho ficou longe do microfone. ou deve ter sido o delay da gravação, mas agora tá dando para ouvir? Tá, tá. Tá, beleza, obrigado. Peço que me informem quando tiver esse tipo de problema técnico, porque enquanto eu estou apresentando uma guia ou um slide, eu não tenho acesso ao chat que vocês estão me enviando mensagem. Então é mais fácil alguém liberar o microfone e me informar aí das falhas técnicas. Obrigado, viu? Então tá. Cultura, conhecimento e poder e como que essas coisas se articulam dentro da nossa sociedade, certo? Então, vamos ir direto para o exercício, senão não vai dar tempo de fazer o comentário da prova com vocês. Então, ativar aqui o modo aula, né? Deixa eu autorizar outra pessoa aqui. Iniciou a participação. Então, modo aula. Então, os trechos que seguem foram extraídos de Outono do Patriarca, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Leiam-os com atenção para responder as duas próximas questões. Convencido pela evidência... A galera está entrando, se eu não permitir, eles não podem participar. Convencido pela evidência, ele saiu, afinal das brumas de seu luto, saiu pálido, duro, com uma banda no braço, resolvido a utilizar todos os recursos de sua autoridade para conseguir a canonização de sua mãe. Bendição Alvarado, com base nas provas abrumadoras de suas virtudes de santa, mandou a Roma seus ministros letrados. Voltou a convidar o núncio... Peraí, gente, que é minha visão. Deixa eu dar mais um aqui. Voltou a convidar o núncio apostólico para tomar chocolate com bolachinhas nas postas de luz do caramachão dos amores perfeitos. Apareceu no gabinete ao fim de tantos meses de desídia e assumiu de viva voz e de corpo presente a responsabilidade solene de interpretar a vontade popular mediante um decreto que concebeu por inspiração própria e editou por conta e risco sem prevenir as Forças Armadas nem consultar a seus ministros. E em cujo artigo 1º proclamou a santidade civil de bendição. Alvarado, por decisão suprema do povo, livre e soberano, nomeou a padroeira da nação, advogada dos enfermos e professora dos pássaros, e declarou feriado nacional o dia de seu nascimento. Certo? Então, com base nesse texto que eu acabei de ler para vocês, vamos ver o que ele está querendo que a gente responda. Nesses fragmentos, há o uso de cargos políticos para obter vantagens pessoais. Por quê? Então, sim, está sendo cometido um abuso aí de autoridade com o cargo político. Por quê? Porque ele está forçando aí a canonização da sua mãe, como nós percebemos aqui nos trechos que eu destaquei. Então, sim, já que a personagem mostra-se disposta a utilizar todos os recursos de sua autoridade para conseguir a canonização de sua mãe, Bendição Alvorada, com base nas provas abrumadoras de suas virtudes de santa. Certo? Então, esse aqui é o gabarito. Para aqueles que ainda não fizeram ou não corrigiram, por favor, depois escrevam certinho lá. De acordo com sua resposta à questão anterior, analise se, no segundo fragmento, as atitudes da personagem funcionam ou não como imposição cultural. Certo? Então, indo aqui para o gabarito, funcionam. Além do interesse pessoal da canonização da mãe, que envolve dos ministros letrados ao núncio apostólico, a personagem concebe um decreto por inspiração própria, como se tratasse da vontade popular, e sem prevenir as Forças Armadas, nem consultar a seus ministros, para proclamar a santidade civil de Bendição Alvarado, por decisão suprema do povo livre e soberano, e nomeá-la padroeira da nação, advogada dos enfermos e professora dos pássaros. Por fim, ainda declarou feriado nacional o dia de seu nascimento. Esse tipo de imposição não deve nada à dominação cultural, não deve nada à dominação cultural exercida habitualmente pelas classes dominantes, ou seja, está completo acordo aí o que a elite
ou que determinadas classes impõem como cultura, e aqui no caso, criando um feriado nacional que atende aí desejos e interesses particulares. Questão 2. Leia a reportagem a seguir, publicada no site RTP, Rádio e Televisão de Portugal, em 2007. Isso aqui, deixa eu tomar uma água, porque o texto é grande. Joshua Bell no metrô. Pérolas a porcos ou falta de contexto? Numa experiência inédita, um dos mais famosos violinistas do mundo tocou incógnito durante quase 1 hora numa estação de metrô de Washington, despertando pouca ou nenhuma atenção. Numa iniciativa do jornal Washington Post, o violinista Joshua Bell, com seu Stradivarius de 1713, são violinos caros, gente, bem caros, avaliado em 3,5 milhões de dólares, tocou recentemente durante 45 minutos na estação Lafayette Plaza, no centro de Washington, entre as 7h15 às 8 horas. Você imagina como deve ser uma apresentação desse cara, né? Para tocar com um violino desse tipo. 3 dias antes, Bell tinha tocado no Symphony Hall em Boston, onde os melhores lugares custam cerca de $100. Mas na estação de metrô foi praticamente ignorado pela esmagadora maioria das 1.097 pessoas que passaram à sua frente durante esse período de tempo. Ele tocou num lugar chique e depois foi tocar num lugar mais humilde. E foi ignorado. A exceção foram as crianças que, inevitavelmente, e perante a oposição do pai ou da mãe, queriam parar para escutar Bell, algo que, diz o jornal, pode indicar que todos nascemos com poesia e esta depois é lentamente sufocada dentro de nós. Bell, vestido de jeans e t-shirt branca e com boné de um clube de beisebol local, começou a interpretar Chaconne, de Johann Sebastian Bach, que é, na sua opinião, não só uma das maiores peças musicais jamais compostas, mas também um dos grandes sucessos de qualquer homem da história. Esse fato, obviamente, não impressionou os usuários do metrô. Não impressionou. Porque só passado 3 minutos e meio é que alguém decidiu recompensar o violinista deixando $1 na caixa do violino. E só passando 6 minutos, assinalou o jornal, alguém parou para escutar Joshua Bell. Então demorou para ele ser reconhecido. Num concerto eu fico irritado se alguém tosse ou se o celular toca, mas na estação de metrô as minhas expectativas rapidamente diminuíram. Comecei a ficar agradecido pelo mínimo dos reconhecimentos. Mesmo um simples olhar, eu fiquei muito agradecido quando alguém põe $1 na caixa e não apenas alguns trocos. Os resultados surpreenderam também o diretor nacional da Orquestra Sinfônica Nacional, Leonard Stalking, que declarou ao jornal esperar que em cada 1.000 usuários, 35 ou 40 reconhecessem a qualidade e entre 75 e 100 parassem para escutar. Então essa era a expectativa desse cara. O próprio Post tinha adotado medidas para o caso da presença de Bell provocar uma acumulação de transeúntes e engarrafamento na estação do metrô. O cara não conhece a realidade popular, né? Achou que ia acontecer esse tipo de coisa. Preocupações que provocaram ser totalmente desnecessárias. Para Bell, o pior foi quando acabou de tocar Chaconne e nada aconteceu. Acho que esperava palmas, né? As pessoas que não notaram que eu estava tocando também não notaram que eu tinha acabado. Disse Bell, que com o prodígio do violino está habituado desde muito jovem a muitos aplausos. Depois de Chaconne, Joshua tocou Ave Maria de Franz Schubert, Estrelita de Manuel Ponce, e a indiferença foi quase que total. Apenas 7 pessoas pararam por alguns poucos minutos para escutar. Mas o herói cultural da experiência de Washington Post foi John Picarello, um fiscal dos Correios, que se dirigiu para o topo das escadas onde o Bell estava, quando este começou a tocar Chaconne para terminar o seu espetáculo. Picarello escutou Bell durante 9 minutos e disse ao jornal ter notado imediatamente tratar-se de um violinista soberbo. Nunca ouvi ninguém desse calibre, tecnicamente muito bom e com um violino muito bom, com excelente som, descreveu Picarello, que se mostrou espantado pelo fato da música do Bell não interessar a ninguém. O fiscal dos Correios deu $5 a Joshua Bell sem saber de quem se tratava. Foi quase já no último concerto que alguém finalmente reconheceu o violinista. Stasi Furukawa, uma funcionária do Departamento do Comércio, tinha 3 semanas antes ido a um concerto do Bell na Biblioteca do Congresso e não pôde acreditar que estava a ouvir na estação do metrô. Joshua, tocando num horário de tanto movimento e as pessoas passam, não olham e alguns atiram moedas de 25 centavos para dentro da caixa do violino. 25 centavos. Que tipo de cidade é essa em que isso pode acontecer? Disse ela. O acontecido motiva o debate. A presença de Bell no metrô foi um caso de lançar pérolas a porcos, ou seja, algo de valor inestimável para aqueles que não sabem aproveitá-la? É a beleza um fato objetivo que se pode medir ou apenas uma opinião? Mark Leitaruzzi,
não sei se assim se pronuncia, um dos diretores da Galeria Nacional de Arte afirmou ao jornal não estar surpreendido, porque arte tem de estar em contexto. Então ele não estava fazendo a arte própria para aquele ambiente. Para esse cara, pode-se tirar de um museu uma pintura famosa no valor de 5 milhões de dólares, levá-la para um restaurante e ninguém notará. Mesmo um especialista poderá apenas observar que se trata de uma boa cópia e continuar a comer. Ou seja, já tem a associação de que a obra de arte está dentro do museu. Se você pegar essa mesma obra e colocar em outro lugar, um especialista vai ver aquilo e vai falar, que réplica legal, né? Deixa eu voltar a saborear meu espaguete. Tudo é, portanto, na sua opinião, uma questão de contexto. Para outros, como o escritor John Lane, a experiência é um indicativo de perda da capacidade de se apreciar a beleza. Também que é uma consequência, né? Na nossa vida corrida, tarefada, a gente acaba ignorando esses fatos, né? Esses pequenos detalhes aí no nosso cotidiano. No caso, um cara tocando violino, né? É notável. O escritor disse ao Washington Post que o que aconteceu não significa que as pessoas não tenham a capacidade de compreender a beleza, mas sim que ela deixou de ser relevante para elas. Bell assinalou ao jornal ter recebido dos usuários do metrô um total de 32,17 pelos 43 minutos que tocou. Não foi muito mal, considerou. Isso dá 40 dólares a hora, pelo que penso que poderia viver sem ter que pagar um agente, ele ironizou. Terça-feira, em Nova York, Jojo vai receber o prêmio de melhor músico clássico dos Estados Unidos, pelo que não há dúvidas de que alguém reconhece o seu valor e a beleza de sua música, ainda que em contexto. Então, olha só a diferença. No metrô, as expectativas foram baixas, ele conseguiu uma quantia irrisória, certo? Só que, ao mesmo tempo em que ele não é reconhecido por uma camada popular, ele vai ganhar aí um prêmio de melhor músico clássico dos Estados Unidos. Quem está avaliando essa música dele? Quem está caracterizando ele como melhor músico, sendo que as pessoas não conseguiram valorizar ele quando estava tocando no metrô? Então, esses são os debates que essa matéria está instigando. Então, a partir da leitura do texto, discuta em um grupo as seguintes questões. Se fosse do Brasil, Jojo seria mais ouvido? Por quê? A arte erudita é para poucos? Qual a explicação e sua opinião para as crianças quererem ouvir o violinista? Então, indo aqui direto para o gabarito. A curiosa experiência do jornal estadunidense põe em xeque a cultura erudita em face do dia a dia na sociedade consumista e midiática em que vivemos, ressaltando o efeito de determinada expressão artística em diferentes contextos, assim como a resposta que as pessoas se dispõem a dar conforme o momento. Nesse ponto, não se está falando necessariamente da esmola dada ao artista necessitado, mas principalmente do reconhecimento pela obra executada ou a falta dele. Porque a cultura dita erudita realmente só causa interesse em contexto, ou seja, dentro de uma sala de concerto ou dentro de um museu. Como explicar o interesse das crianças pela música? Isso eu acho que é a parte mais interessante, né? Os adultos passam por ele despercebido, mas as crianças pararam para escutar. Ele não se deve ao fato de a criança ainda não ter sido domesticada, condicionada a separar a arte da vida cotidiana, porque exibições gratuitas de orquestra sinfônica em parques, como Ibirapuera, em São Paulo e tantos outros pelo país, costumam receber grandes plateias independente dos horários. Então, Oi? Alguém, acho que acabou liberando o microfone. Tem algum acréscimo? E tantos outros pelo... cadê? Onde eu estava? Grandes plateias. Peraí, deixa eu ver. Foi ele. Louco. Deixa eu continuar. São Paulo e tantos outros costumam receber grandes plateias independente dos horários. A arte tem hora e lugar para ser exibida? Os alunos podem ainda alegar, ou seja, vocês, porque isso aqui é uma resposta, mas ela está no formato de debate, trazendo questões que vocês podem utilizar na resposta de vocês. Então, os alunos podem ainda alegar que o excesso de tarefas impostas às pessoas em nossa sociedade as impede de parar para ouvir e apreciar. Assim, o contato com a música, com a arte e, em última instância, com o prazer, acaba se transformando em mais um compromisso, com data e hora definidas. Só se aprecia música clássica quando se vai ao concerto. Por outro lado, alguns alunos podem defender que a música erudita realmente precisa de um espaço e de um tempo diferente. Não seria possível apreciar todas as nuances de uma composição erudita em meio ao barulho da cidade. Essas daqui são algumas orientações que vocês podem utilizar para produzir a resposta de vocês, certo? Eu acho que não vai dar tempo de fazer o comentário da prova. Leia o texto a seguir escrito por Max Weber, que reflete sobre a relação entre ciência social e verdade.
e também impossível abraçar inteiramente a sequência de todos os eventos físicos e mentais no espaço e no tempo. Assim, como esgotar integralmente o mínimo elemento do real? De um lado, nosso conhecimento não é uma reprodução do real, porque ele pode somente transpô-lo, reconstruí-lo com a ajuda dos conceitos. De outra parte, nenhum conceito e nem também a totalidade dos conceitos são perfeitamente adequados ao objeto e ao mundo que eles se esforçam em explicar e compreender. Entre conceito e realidade existe um hiato intransponível. Disso resulta que todo conhecimento, inclusive a ciência, implica uma seleção seguindo a orientação da nossa curiosidade e a significação que damos a isto que tentamos aprender. O texto aqui é de Freud. Certo? Com base nesse texto, nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que, para Weber, a ciência social, por tratar de um objeto cujas causas são infinitas, ao invés de buscar compreendê-lo, deve limitar-se a descrever sua aparência, não porque existem coisas implícitas dentro desse nosso gosto, dentro desses objetos que nós analisamos. A ciência social revela a infinitude das variáveis envolvidas na geração dos fatos sociais e permite a elaboração teórica totalizante a seu respeito. Pelo contrário, exatamente por essa imensa variável, essas quantidades de variáveis, é difícil traçar aí uma teoria totalizante a respeito desses fatos sociais. O conhecimento das ciências sociais pode estabelecer parcialmente as conexões internas de um objeto, portanto, é limitada para abordá-lo em sua plenitude. Essa daqui é a mais correta, porque tem um conhecimento parcial, só que é através disso que é possível traçar suas análises. Alguns fenômenos sociais podem ser analisados cientificamente na sua totalidade? Não. Já parar por aqui, porque não é como essa é a grande dificuldade da sociologia. E o obstáculo para a ciência social estabelecer o conhecimento totalizante do objeto é o fato de desconsiderar contribuições da áreas como a biologia e a psicologia, que trata de eventos físicos e mentais. Isso aqui também não, porque a sociologia, inclusive, ela surge com essa tendência positivista, misturando o discurso científico, depois percebe-se que não é, que isso não resume aí as análises. Certo? Questão 4. No início, quis a morte do mito, como a razão quis a supressão do irracional, visto como obstáculo a uma verdadeira compreensão do mundo, dando início assim a uma guerra interminável contra o pensamento mítico. Valery glorificou essa luta destruidora contra as coisas vagas. Aquilo que deixa de ser por ser pouco preciso é um mito. Basta o rigor do olhar nos golpes múltiplos e convergentes das questões, interrogações categóricas. Armas do espírito ativo, para se ver os mitos morrerem. O mito, por sua vez, trabalha duro para se manter e, por meio de suas metamorfoses, está presente em todos os espaços. Do mesmo modo, a ciência atual busca menos sua erradicação que seu confinamento do mito. Quando a ciência traça seus próprios limites, ela reserva ao mito e ao sonho o lugar que lhe foi próprio. Então, aqui, uma crítica sobre o mito, né, e sua interpretação de acordo com a ciência. Com base no texto, é correto afirmar: pelo fato de ser destituído de significado social, o mito está ausente dos espaços sociais? Não. Inclusive, ele só é produzido por causa desses espaços sociais com a sabedoria popular. A delimitação da área da atuação do saber científico implica a constituição de um lugar próprio para o mito. Isso aqui está mais correta, né? Porque a ciência se institui como saber correto, aí delimita aí o lugar para o mito, e isso a gente também consegue, a gente concorda de acordo com o que é apresentado nos últimos parágrafos, nas últimas linhas. A morte e o extermínio do mito no Ocidente decorrem da supervalorização e consequente predomínio da razão? Não, porque ainda falta muito para que o mito fosse dizimado por completo. Na modernidade, o pensamento mítico é crucial para a compreensão científica do mundo. Essa é falso por motivos óbvios, que o pensamento mítico ele não possui cunho científico. Apesar de tentar entender a realidade, ele não pode ser entendido como científico, certo? Pega aí os exemplos dos mitos antigos, os mitos gregos, que tentavam explicar, criar personagens para justificar aí os fenômenos naturais, inclusive os fenômenos sociais, guerra, sabedoria, as marés, trovão, enfim. O pensamento mítico se disseminou porque se pauta em conceitos e categorias. De maneira nenhuma. A filosofia trabalha com conceitos, com categorias, a ciência trabalha dessa forma, o mito não. Ele mistura elementos do real com fantasia e imaginação para tentar descrever essa realidade. 5. O mito converte-se em esclarecimento e a natureza em mera objetividade. O preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os homens.
Este os conhece na medida em que pode manipulá-los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-las. É assim que seu em si torna-se para ele. Nessa metamorfose, a essência das coisas revela-se como sempre a mesma, como substrato e dominação. Essa aqui é uma frase do Adorno, um trecho do Adorno e do Horkheimer, que são autores de tendência de esquerda, lendo as implicações do Marx. A gente ainda vai falar deles futuramente. O uso da razão para fins irracionais criou, principalmente no século XX, uma desconfiança crônica a respeito da sua natureza e dos seus usos. Com base nos conhecimentos sobre a racionalidade instrumental presente no texto, assinale a alternativa correta. Tanto a dominação da natureza quanto a alienação do homem são o preço inevitável a ser pago pela razão, pois o conhecimento ocorre quando o mundo e o homem se tornam objetos. Não! Eles, inclusive, se posicionam contra essa objetificação do homem e da natureza. O esclarecimento, na medida em que efetiva sua separação do mito, atualiza a essência e o próprio destino do homem, que consiste em transformar a natureza produzindo objetos que tornam a vida mais confortável? Não. Mito e razão são forças primitivas antagônicas, de natureza distinta. O mito caracteriza-se pela imaginação, fantasia e falta de objetividade, já a razão pela objetividade, por cujos processos de formalização a certeza é instituída. Não exatamente porque o mito ele tenta sim explicar, ele pressupõe, ele se refere a essa realidade objetiva da natureza. Não alcança o conhecimento científico. Mas ele é subjetivo, mas ele aspira aí uma certa objetividade da descrição dos seus efeitos naturais. Dada a dimensão puramente formal da ciência, os aspectos práticos do mundo da vida lhe são alheios, razão pela qual os usos com vista à dominação são estranhos à sua essência, resultando na dominação de um mau uso prático. Então, exatamente, o uso feito da razão vai depender daquele que está possuindo outro conhecimento. A instrumentalização da razão e a objetificação da natureza são dois momentos de um mesmo processo, cujo resultado consiste em conceber um homem e um mundo como objetos disponíveis à manipulação e ao exercício do poder. Certo? Essa daqui é a mais correta, porque tanto o homem quanto o mundo, eles estão, eles estão à mercê dessa manipulação, onde exercem a influência sobre os valores que são assumidos, a cultura que é instaurada, certo? Então essa é a alternativa correta. 6. Os trechos a seguir pertencem a Vidas Secas, tratando-se de passagens em que o narrador, penetrando o universo mental de Fabiano, procura traduzir os pensamentos e as sensações do vaqueiro. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha direito de saber? Tinha. Não tinha. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Lembrou-se de que Tomás, da bolandeira dos homens do sertão, o mais arrasado era esse cara. Por quê? Só se era porque lia demais. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo. Dizia palavras difíceis, trancando tudo e convencia-se de que melhorava. Tolice. Via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. A partir da leitura desses trechos e aproveitando as informações da seção do Para Debater, responda ao que se pede. A avaliação que Fabiano faz da cultura erudita e científica é positiva ou negativa? Justifique. É negativa. Fabiano achava que, como o seu Tomás de Bandoleira lia demais, ele era mais arrasado dos homens do sertão. Assim, ele não via com bons olhos essa cultura, a qual tem acesso pelos livros e pela universidade. Além disso, se Fabiano aprendesse qualquer coisa, ia querer aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Daí seu desinteresse pela cultura erudita. Então, há um certo conformismo com a situação que ele existe. Por isso que ele se dá bem com a ignorância. B. Fabiano se mostra satisfeito com a sua própria ignorância? Explique sua resposta. Em parte, sim, pois o narrador afirma que Fabiano dava-se bem com sua ignorância. Só que acontece, às vezes, em horas de maluqueira, quando ele estava doidão, ou quando ele pensava assim longe, ele tentava imitar esse cara que era erudito do sertão, o Tomás Bolandeira. Ele dizia palavras difíceis, truncando tudo, convencido de que melhorava, sinal de que ele não estaria plenamente satisfeito com o estado de ignorância, querendo aí, desejando uma ascensão social. Pode-se dizer que neste excerto existe a ideia de que o conhecimento pode levar à ascensão social? Explique sua resposta. Sim, pois ao imitar seu Tomás, ainda que por maluqueira, Fabiano parece desejar ascender a um universo cultural diferente do seu, mas ele não consegue e acaba julgando que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. Certo? Ok, gente? Pessoal, aqui tem um livro, um texto da leitura complementar, do Marcus Mayer. Eu recomendo a leitura para vocês. Eu, infelizmente, não vou fazer ele porque eu quero comentar brevemente aí a prova
com vocês. É um texto muito longo, certo? Então, só vou oferecer aqui, ó, esse gabarito aqui desse primeiro texto apresentado, certo? Sim, porque na língua portuguesa o vocábulo vilão pode ser associado atualmente a bandido, malfeitor e também pessoas de hábito poucos refinados, rudes, rústicas, no correndo de bocage. A palavra tem conotação positiva e significa morador de vila e não da corte plebeu, em oposição ao aristocrata, pessoa destituída da pobreza, diferente daquilo que ostenta privilégios. Então vai estar narrando aqui as origens, a etimologia da palavra vilão, ou seja, aquele que não é da aristocracia, que mora na vila. Olha só, o vilão. É o cara marginalizado, é o cara humilde. E esse daqui, que é o outro texto, certo? Aqui o gabarito para vocês, que é um pouquinho maior. Ixi, aí não dá para ver nada mesmo. Aqui, na década de 1660, os novos padrões de comportamento, principalmente na juventude, apontaram por surgimento de uma nova moralidade expressa, por exemplo, na libertação sexual, em grande parte fruto do advento da pílula anticoncepcional. No mesmo contexto, ocorre a renovação constante no âmbito da música, inclusive na sua forma de apresentação, como os megaconcertos exemplificados pelo Woodstock. Finalmente, observamos a expansão do movimento da contestação, inclusive políticos, por exemplo, movimentos negros, feministas e pacifistas. No Brasil também houve mobilização da juventude, no caso da música surgiram as músicas festivais e o tropicalismo. Na esfera política ocorreram as mobilizações populares durante a crise do regime populista e a contestação a partir de 64 da ditadura militar. Assim, o movimento contra a cultura foi o denominador comum entre as inovações ocorridas nessa esfera, tendo como agente principal a juventude, que deu início ao movimento hippie, e a época da busca de novas formas de atuação, a partir da desilusão tanto do imperialismo estadunidense quanto com o socialismo real. Pessoal, me desculpem,
minha conexão caiu, certo? Bom, desculpa, falhas técnicas, certo? Até onde vocês conseguiram acompanhar a correção? O Google, acho que ele ficou ainda processando, carregando um pouco, mas provavelmente temos aí uns minutinhos muito preciosos, certo? Como isso aconteceu aí, ó? O chat, ele teve as mensagens apagadas, certo? Então, eu vou colocar aqui a outra chamada final, e vocês enviem aqui o nome para mim, por favor, certo? Só para finalizar aqui. Então, eu estava aqui fazendo a leitura dessa última questão com vocês, certo? Depois eu envio, quando as questões do plural não vêm com o gabarito, aí eu venho, pego aqui o gabarito, faço o meu comentário, quando necessário, pego aqui o gabarito oferecido no manual do professor e envio para vocês como devolutiva, certo? Então, aí depois eu envio para vocês certinho essas e as outras questões, certo? Só para ficar registrada aqui a correção do nosso exercício e a falha técnica pela qual passamos agora. Gente, temos aí poucos minutos, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava, não contava com essa falha técnica, mas vamos aí para o comentário da prova, certo? Há alguma, em virtude do tempo, alguém gostaria de saber uma questão específica da prova? Se eu não me engano, um de vocês me contatou ontem com uma dúvida a respeito da questão de filosofia. O João queria uma de filosofia. Vou compartilhar aqui a prova de filosofia. O Lucas. Oi? O João queria saber a última de filosofia. A última de filosofia? Então vamos lá para a última de filosofia. Então vocês perceberam que teve bastante questão de vestibular. Fiquei impressionado aí com o resultado de vocês. Então vamos lá. 10. Está aqui o texto, né, do Maquiavel. É preciso entender que um príncipe, sobretudo um príncipe novo, não pode observar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons. Ele não pode observar essas qualidades que os homens comuns são considerados bons. Sendo-lhe frequentemente necessário, para manter o poder, agir contra essas coisas tidas como boas. Como, por exemplo, agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Como não há tribunal onde reclamar das ações de todos os homens, e principalmente dos príncipes, o que conta por fim são os resultados. Cuide, pois, o príncipe de vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados, honrosos e louvados por todos, porque o vulgo está sempre voltado para as aparências e para o resultado das coisas. E não há no mundo senão vulgo. A minoria não tem vez, quando a maioria tem onde se apoiar. Certo? Isso aqui é um trecho do Maquiavel. Então, qual que era a resposta? Então, assinale a alternativa que melhor descreve essa recomendação, certo? Então, vamos lá, para ficar mais fácil aqui para vocês. Ixi, eu não vou ter acesso à leitura de tudo aqui. Então, só para a gente ver. Então, a resposta correta era a C. Por que era a C? Porque no fragmento apresentado a gente encontra a dupla moral defendida por Maquiavel. Então, há aquela moral do homem comum, tidas como boas, observar essas coisas que são consideradas boas, mas o príncipe, ele não deve se comprometer com isso. Por quê? Porque ele deve agir contra essas coisas boas, contra a humanidade, contra a religião, contra a fé, certo? Quando necessário. Então, essa era a alternativa correta. Por que as outras não são? Maquiavel informa que as ações do príncipe devem considerar a fé, a caridade e agir de acordo com a religião. Isso aqui é textual. Ele fala que é contra, ele tem que agir contra essas coisas. No trecho acima, pode-se perceber que Maquiavel recomenda ao príncipe de agir de acordo com a moral religiosa. Também não, porque aqui ele está falando para agir, se necessário, contra a religião. No fragmento apresentado, encontramos a dupla moral defendida por Maquiavel. Aqui teve um erro, hein? Defendida por Maquiavel, defende. Há as coisas que são consideradas boas e honrosas próprias do príncipe e as ações questionáveis próprias do homem comum. Eu inverti aqui, que é justamente o contrário que Maquiavel está informando. E essa daqui, nenhuma das alternativas é a alternativa por si. Incorreta, por quê? Porque a C, ela é verdadeira. Eu queria saber a resposta das duas últimas de sociologia. Tá certo, então vamos lá para sociologia. As duas últimas. 9 e 10. Os movimentos operários se dividem em duas grandes vertentes. São elas, a reformista e a revolucionária.
conformista e reformista? Conformista não existe, certo? Conformismo é um adjetivo, é uma qualidade que te aplica às coisas ou alguém, mas isso não está presente dentro do movimento operário. Ai, Revolucionário... Lucas, desculpa. Eu me confundi. Não são as duas últimas. É a última e aquela do Karl Marx, que tem o texto lá do Manifesto Comunista. E essa? Do Manifesto Comunista? Sim, essa aí mesmo. Essa aqui é a 8, né? Então, da Unimed. Uma vez desaparecidos os antagonismos de classe no curso do desenvolvimento e sendo concentrada toda a produção propriamente falando nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. O poder político é poder organizado de uma classe para a opressão de outra. O poder político é o poder organizado para uma classe oprimir a outra. Se o proletariado, em sua luta contra a burguesia, se constitui forçosamente em classe, se converter por uma revolução em classe dominante, destrói violentamente... droga, não era isso acontecer. Destrói... Cadê? Sua luta precisamente se converte em revolução. Destrói violentamente as antigas relações de produção. Destrói, juntamente com essas relações de produção, as condições dos antagonismos entre as classes e as classes em geral. E por isso sua própria dominação como classe. Em lugar da antiga sociedade burguesa com suas classes antagonistas da classe, surge uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é condição do livre desenvolvimento de todos. Certo? Então, esse aqui era o texto do Manifesto Comunista. A alternativa correta é a alternativa C. Se o proletariado, como classe explorada, torna-se dominante através de uma revolução e, em seguida, destrói as antigas relações de produção e exploração, o proletariado deixa de ser classe dominante, uma vez que extingue o sistema de classes. Não exatamente porque existe aí a defesa da ditadura do proletariado. Essa é a alternativa incorreta. Por que as outras estão mais corretas? Quando não há conflito entre classes sociais, o poder político perde sua razão de ser e chegamos a uma sociedade sem classes. Não há conflito entre o poder político, não está correto. Não há conflito entre as classes sociais. Aqui no texto a gente percebe que o poder político ele tende a oprimir uma classe e uma classe por outra. Quando há conflitos entre as classes sociais, o poder político perde sua razão. Não há conflito. Não, porque o poder político ele sempre vai existir, inclusive quando não existe conflito entre as classes, porque existe aí o processo entre a igualdade social, e existe a ditadura do proletariado. Nós já vimos parte disso nas aulas anteriores. Não na matéria dessa prova, mas remete a outras questões. Historicamente, o poder político tem sido usado como uma forma de proteção da classe socialmente mais privilegiada? Sim, o poder político funciona dessa forma. Uma sociedade sem classe, na qual a liberdade do indivíduo é condição da liberdade de todos, só pode ser resultado de uma revolução social que extingue os sistemas de classe. Correto. A aspiração de uma sociedade mais justa pode acontecer de acordo com isso. E numa sociedade sem classes, fruto da revolução, o poder público, o poder político se equivale, pois aquilo que pertence às classes distintas passam a ser de toda a população. Correto, porque está aqui, ó, desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Certo? Então, a incorreta é a C. E a última, né? Augusto Comte e Karl Marx apresentam perspectivas diferentes sobre o propósito da sociologia. Certo? Então, a correta é: para Comte, o positivismo deveria contribuir para o fortalecimento da teologia metafísica? Não. Inclusive, Comte ele se posiciona contra a teologia metafísica. O positivismo ele ia substituir aí essas duas ciências que nem ciências eram para ele. Certo? Você quer que eu comente as outras questões também dessa daqui? Augusto Comte acreditava que não cabia à sociologia qualquer consideração crítica. Sim, a física social, como ele nomeia no início, ela precisava funcionar que nem as outras ciências, como a observação dos astros, da química, da biologia. Isso aqui também. Diferente de Comte, Marx analisava a situação social de forma mais crítica. Com certeza, a partir do momento em que ele analisa a desigualdade social, ele está valorizando, ele está tomando a análise da sociedade de forma diferente do que Comte promovia com a sua física social no início. Aqui, a física social, que era como Comte chamava ela no começo, e de acordo com Comte, a física social deveria operar como as físicas e químicas, analisando a sociedade sem se envolver, analisando ela de forma fria. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Peço aí desculpas por estourar o nosso horário, não contava com esses imprevistos. Certo? Agradeço aí, gente, e até mais. Tchau, tchau.